O milho está presente em 90% das áreas de produção rural. É um grão muito importante para o estado. E a gente destacou no programa de ontem sobre a produção de milho em Minas Gerais. Conversamos com o subsecretário de Agricultura. Hoje vamos falar sobre a vitrine do milho. Que evento é esse? Um evento que leva conhecimento acadêmico e conhecimento técnico ao campo e discute melhores formas de produção. O AgroB fala sobre o milho e a possibilidade de produção desse grão. O AgroB está no ar. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no AgroB, aqui no canal Viver Brasil, canal 527 Claro HD, Claro Analógico no 9, no youtube.com/canal Viver Brasil. Eu estou recebendo hoje no programa a Bruna Leonel, gerente de desenvolvimento do produtor da CCPR, Cooperativa Central dos Produtores Rurais. Ô, Bruna, seja muito bem-vinda aqui ao programa, satisfação recebê-la. Obrigada, Fabiana. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Boa noite a todos aí que estão conversando com a gente hoje. A gente falando aqui sobre muita coisa importante, né? Sobre o milho e tudo mais. E eu separei um material para a gente começar aqui o nosso papo, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a vitrine do milho, para falar sobre a época de plantio do milho. A Embrapa fez um material e a gente mostra agora para você. Esse assunto é muito importante porque, embora ele não afete o custo de produção, ele pode afetar bastante a produtividade e a renda do produtor. A época de plantio do milho depende basicamente das condições de chuva, de umidade, de temperatura e de radiação solar. Essa época de plantio é muito variada em todo o país. Normalmente no sul o plantio começa mais cedo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ele começa às vezes até em julho, agosto, setembro. E à medida que caminha para os estados do centro-oeste, do sudeste, a época de plantio ideal varia de agosto, setembro para outubro, chegando a novembro, e em alguns casos, como na Bahia, na parte oeste da Bahia, às vezes esse plantio é feito em dezembro e janeiro. No Nordeste, como o regime de chuvas normalmente ocorre no inverno, também nós temos uma nova distribuição de chuvas e que vai resultar numa outra safra, uma safra que muitas vezes a gente chama de segunda safra. No Nordeste temos estados que plantam em janeiro, fevereiro, março, abril, até mesmo em junho. Então, cada região tem uma época adequada de se fazer o plantio de milho. E existem vários resultados de pesquisa que mostram que um atraso da época de plantio ideal resulta em grande perda de produtividade. Alguns resultados de pesquisa mostram que essa perda pode ser de até 30 quilos por hectare por cada dia de atraso no plantio. É lógico que muitas vezes o produtor não pode plantar, não consegue plantar naquela época ideal por razões diversas. Então, paciência. Mas se ele deixou de plantar por negligência, ele está perdendo dinheiro à toa. E é um valor significante. Basicamente, o período crítico do milho é quando ele solta o pendão. E solta o pendão e depois solta o cabelo da espiga. Esse é o período mais crítico. Esse milho que nós estamos vendo aqui, ele obviamente já passou dessa fase. Mas quando ele solta o pendão e o cabelo da espiga é o período mais crítico. É que nós chamamos a época da polinização, é a fase reprodutiva do milho. Tá aí a fase reprodutiva do milho. Bruna, esse conhecimento todo sobre o milho acaba para a gente também entender até quando, como, onde plantar, né? Exatamente, assim, cada região tem tido um desafio diferente, né? A gente brinca que é difícil combinar com São Pedro, né?
É um desafio muito grande para o produtor definir o momento certo, né? Como foi falado no vídeo anterior, por negligência a gente não pode errar, mas a gente entende também uma questão climática aí que está fora do controle do produtor, por isso que conhecer bem o material que ele vai plantar, o período que ele vai plantar é fundamental para minimizar ao máximo a interferência desses fatores que realmente estão fora do controle do produtor, né? E de fato, aí, como foi falado, tem períodos que são tão críticos, né, que podem comprometer o desempenho da lavoura como um todo. Então, realmente, o produtor precisa estar atento a isso para conseguir a maior produtividade possível na lavoura dele. No nosso programa anterior aqui, Bruna, a gente falou sobre a produção de milho, trouxe aqui números, né, de produção no estado, faturamento aí da safra, né, uma previsão muito boa, inclusive, diga-se de passagem. Está presente em mais de 90% das áreas de produção rural, mas, ao mesmo tempo, há também uma experiência que tem que ser dividida para diminuir justamente as perdas no que diz respeito a essa planta, a essa plantação. Inclusive, no momento da colheita, há uma perda muito grande ainda, né? Sim, sim. O produtor ele tem que estar atento a tudo, né? Porque de fato a pressão de perdas ela é enorme. Não pode errar. A gente vem falando muito, o produtor de leite hoje tem que ser um excelente agricultor, né? Não basta saber produzir leite. O impacto dessas perdas economicamente é altíssimo também. E é uma reação em cadeia, né? A baixa produtividade, o alto volume de perdas, aí acarreta em uma alta demanda de concentrado, um alto custo de concentrado. Então, assim, compromete a rentabilidade da fazenda como um todo, de fato. E aí, como começa a história da vitrine do milho? Aí a gente está falando sobre produção de milho e entra também a produção de leite. E por que esse evento acontece já há algum tempo e agora desembarcando pela primeira vez no próximo sábado, no dia 7 de maio, em Sete Lagoas, na região central de Minas? Bom, a gente começa lá na demanda do rebanho do produtor de leite, né? Nós somos uma cooperativa de produtores com foco no produto leite, né? Então, o milho realmente tem sido o principal volumoso, né? Que tem sido plantado aí nas fazendas para alimentação do rebanho, até então de melhor qualidade. E cada vez mais o produtor tem sentido na pele, assim, esse desafio por maior produtividade, né? Tanto para justificar o negócio dele, quanto para equilíbrio de custo mesmo, porque a produtividade do volumoso vai impactar na necessidade do concentrado, e aí é uma reação em cadeia, como eu falei, que vai impactar diretamente no custo do produtor. Então, precisa ser um bom agricultor, né? Precisa entender qual o melhor material para se plantar, quais os cuidados devidos, as etapas críticas, né? Para conseguir atuar. E foi com esse objetivo que a gente está trazendo esse evento, que é a Vitrine do Milho. É um evento já muito tradicional na região da Zona da Mata, apoiado pela UFV, a Universidade Federal de Viçosa, que é uma grande parceira da CCPR. E aí a gente está trazendo esse evento para outras regiões aí de Minas, e o objetivo dele é uma vitrine de realidade. A gente convida várias empresas para estar plantando seus materiais numa mesma área, sobre as mesmas condições de adubação, né, todos os tratos culturais, e naturalmente sobre a mesma condição climática. E aí a gente faz um evento já próximo do ponto de colheita para que o produtor possa fazer uma comparação, possa conversar com as empresas, entender o potencial, entender o ponto crítico, né, de cada lavoura, e assim tome a melhor decisão para a sua fazenda. Então o objetivo nosso realmente é trazer uma dose assim, de realidade, né, e trazer para o produtor assim, realmente essa vitrine para que ele possa escolher, em cima das condições que ele tem, tomar a melhor decisão na escolha do híbrido para plantar na sua fazenda. E o detalhe é que são 12 híbridos, né? Vocês vão fazer experiências, não é isso? Isso, a gente tem 12 empresas parceiras que plantaram seus materiais na vitrine do milho de Sete Lagoas esse ano. E aí a gente aproveita e, além de ter a vitrine, né, expondo todos os materiais dessas empresas, a gente tem as empresas presentes para estar conversando com o produtor sobre várias outras questões técnicas que estão por trás da produção de um bom material, né? Então a gente conta esse ano não só com uma grande parceria com a Embrapa, né, que nos presenteou aí com uma forte parceria nesse ano, e também cada empresa levando aspectos técnicos, não só comerciais, né? Então, o objetivo é que seja um evento muito rico mesmo de conteúdo, de boas práticas para o produtor.
E essa troca de experiência, quando a gente coloca aí que o meio acadêmico invade o campo, né? Eu sempre falo, e é uma coisa que eu falo porque eu ouvi estudando aqui para fazer os programas e ouvindo os entrevistados, de que o produtor ele não precisa ser ensinado, ele precisa ser lapidado, né? Então, a lapidação se dá pelo meio acadêmico. Tem que ser algo muito claro para que quem está ali na prática consiga entender, né? Não dá para ir para aquela teoria da relatividade, da questão toda complexa do livro teórico, não. Tem que ser um acadêmico, mas ao mesmo tempo prático, né? Com certeza, a gente vê cada vez mais, né, as grandes questões, os grandes problemas, as soluções são muito simples, né, normalmente está dentro do processo da fazenda, a atenção aos detalhes, a presença do produtor, né, a gente tem que ter o produtor presente ali, a fazenda ela é um negócio, é um grande desafio que a gente tem, né, levar esse conceito para o produtor, ele tem que encarar a fazenda dele como uma empresa, assim como qualquer outro negócio, precisa de atenção, precisa de indicadores, né, precisa de métricas. E, de fato, assim, quando a gente vai para a vida real, por mais tecnologia que a gente tenha por trás de tanta coisa, no fim das contas é o dia a dia da fazenda que conta, é isso que vai ser crítico, né, para a produtividade, enfim. E é isso que vai refletir no resultado lá na frente, né, lá na hora de pôr dinheiro no bolso, né. Então, realmente, é um desafio muito grande, mas precisa ser encarado com todo o profissionalismo e atenção às questões mais simples, né? Às vezes a gente fala de híbridos caríssimos, né? Com tecnologia por trás, anos de estudo, mas quem está lá na ponta lidando com esse material? Será que tem treinamento para fazer da forma que tem que ser feita, né? Então a gente sempre volta ali para questões tão básicas, né? Que no dia a dia a gente acaba esquecendo. Agora, quando você fala da produção de leite, né, a gente coloca o milho e a gente, no programa anterior sobre o milho, a gente falava muito sobre a importância, né, da alimentação animal, do milho, talvez a melhor ração, né, para os animais. Esse milho tem que ser de uma qualidade muito boa, ele vai fazer com que a produção de leite tenha também uma qualidade, né? Quase que um joguinho de dominó aí, né? Hoje a maioria dos produtores de leite tem produzido milho com foco na silagem de milho, né, que é o alimento volumoso ali para o rebanho. É um alimento, um alimento que tem um custo mais em conta, né, então uma produção de volumoso de baixa qualidade requer que o produtor compense isso com o concentrado, né, a ração, que hoje está em preços, né, desafiadores para o produtor, preços bem altos. Então, naturalmente, começa a pesar mais no bolso do produtor, né? Então, ele trabalhar a produção da silagem de milho com alta produtividade, um material de qualidade, ele consegue equilibrar os custos da alimentação do rebanho como um todo, né? E aí consegue trabalhar com uma saúde financeira mesmo dentro da fazenda, né? Para conseguir fechar as contas, né? Então, essa questão financeira é muito importante aí para o produtor. E a produtividade é o que vai mandar, né? A gente até no programa anterior assistiu um pedacinho já, e foi muito falado sobre isso, né? A questão da produtividade. A gente já não está tendo área para ampliar o negócio, a pressão pela produtividade ali, rentabilidade de qualquer negócio está sendo cada dia maior. Então, faço mesmo a necessidade do produtor trabalhar e produzir mais, produzir melhor, para ter quantidade e qualidade suficiente. Muito bem. Bruna Leonel, gerente de desenvolvimento do produtor da CCPR, Cooperativa Central dos Produtores Rurais. Bruna, a gente vai para um breve intervalo. Na volta, a gente fala mais sobre a vitrine do leite e a gente fala também sobre um problema que acontece na hora da produção do milho que pode ser resolvido. A gente vai contar para você, telespectador, telespectadora, aqui do canal Viver Brasil, na volta do intervalo. Valeu!